A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. E nós temos um objetivo hoje aqui, que é estudar a lição de número 2, a segunda lição do segundo trimestre de 2024. Nós estamos estudando as ordenanças bíblicas e hoje nós vamos aprender sobre ceia, a importância desse ato tão maravilhoso, né, que é uma recomendação, é na verdade uma ordenância do próprio Cristo. O nosso objetivo aqui é de tentar trazer alguma riqueza para essa lição, né? A lição já tem um comentário e o nosso objetivo não é ler comentário, o comentário que está aqui, e sim trazer algo a mais para que você possa acrescentar na sua aula, caso você ache que algo pode ser acrescentado durante a sua ministração. Então, eu sou o pastor Davi Nascimento e vamos para a nossa lição, a ordenança para participar da ceia do Senhor. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios 11, 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, nós vamos ver daqui a pouco no texto de referência, eu vou tentar trazer um pouco de contexto histórico sobre esse assunto, né? A motivação do Paulo escrever essa carta. O apóstolo Paulo não escreve de forma aleatória. Está acontecendo alguns problemas na igreja de Corinto e ele escreve essa carta para tentar ajudar esses irmãos a superar esses problemas e para que essa igreja não se perca, não se distancie do propósito pelo qual ela foi criada, pelo qual ela foi iniciada, e ela não se distancie do que nós chamamos de o primeiro amor. A verdade aplicada nos diz que a ceia do Senhor aponta para uma continuidade da nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. Então, nós vemos no ato da ceia, no que o apóstolo Paulo relata aqui, que esse é um memorial que deve ser repetido. E o próprio Jesus diz que nós precisamos fazer esse ato repetidas vezes. Todas as vezes que nós nos reunirmos, deveríamos ter a atitude de fazer esse ato. E aí, eu quero chamar a atenção para você para um detalhe. Antes que você tente passar para frente ou vá para outro local, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando Jesus fala que nós devemos lembrar dele e repetir esse ato por diversas vezes, nós podemos cometer um erro de achar que aquele ritual em si era o que Jesus queria. Na verdade, o que Jesus queria, e ele ao estipular essa forma didática, ao utilizar dois elementos, ele espera algo além de nós. E é sobre isso que nós vamos aprender aqui quando nós olhamos para o texto de Corinto. O Paulo vendo uma situação prática na igreja, uma situação que está ocorrendo na igreja, e ele vai exortar a esses irmãos. Então, quando a gente olha para o texto de Corinto, nós percebemos que não se trata apenas de um ritual. Esse pessoal estava fazendo um ritual. Eles tinham um ritual, eles se reuniam e comiam e bebiam. E aí o Paulo está dizendo, não é só comer e beber. Vocês precisam lembrar do que o Cristo fez. Então, no texto de referência, que está em Coríntios 11, e é um texto, 1 Coríntios 11, né? E é um texto muito utilizado por nós nas nossas santas ceias, nas nossas celebrações de ceia do Senhor, o Paulo diz o seguinte, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Então, texto muito conhecido, né? E aí a gente precisa observar algumas coisas aqui. O primeiro, nós não podemos ler esse texto e desconsiderar o contexto imediato da passagem. Um pouco antes, o Paulo
que já escreve a carta e começa a carta dizendo que há divisões, a igreja está tendo problemas por causa de partidarismo, de grupinhos que admiram esse ou aquele pregador, grupinhos que se acham mais importantes do que os outros, porque quando eu começo a dizer, não, eu ando com esse aqui, eu sou desse grupo, eu prefiro esse tipo de mensagem, e eu começo a colocar tudo isso acima do que o Cristo fez, eu estou me achando mais importante do que o irmão que pensa diferente de mim. Havia certas divisões porque alguns diziam que não havia problema de comer carne, o outro achava que tinha. Então a igreja está completamente dividida e há diversos grupos. E o Paulo, quando começa a falar desse texto, ele fala, olha, eu não os louvo em um seguinte item. Porque quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia. Então aqui existe um ponto muito importante que nós precisamos ligar um alerta quando nós vamos estudar esse texto. O Paulo tem uma igreja que celebra a ceia e acham que está celebrando a ceia do Senhor, mas o Paulo diz que não estão celebrando a ceia do Senhor. E aí o Paulo até diz, vocês estão envergonhando os irmãos que nada têm, porque os que chegam primeiro comem muito, se embriagam, e os que chegam depois estão passando fome, estão padecendo de fome. E nós precisamos olhar para a cidade de Corinto, para a dinâmica da cidade, e porque tinha os irmãos que chegavam antes e os que chegavam mais tarde. E aí, ao olhar a dinâmica da cidade de Corinto, Corinto tinha aproximadamente uns 200 mil habitantes nessa época, calcula-se que entre 150 a 200 mil habitantes, então uma cidade extremamente grande para a época, uma cidade que era movida por causa dos seus portos, havia 2 portos em Corinto, e ela é uma península, ela estava em uma península. Você sai do continente, de repente há um estreitamento de faixa de terra, e depois isso volta a enlarguecer, criando ali uma península. E as embarcações que vinham do Oriente para o Ocidente, da Europa para a região do Oriente, a Ásia Menor, o próprio Egito. Então, essas embarcações que vinham comercializando de uma região para outra, trazia da Europa e levava para o Oriente. Vinha do Oriente e trazia aqui para o Ocidente, para a Europa. Esse pessoal evitava passar em volta dessa península, que era um pedaço muito grande, muito longo e muito perigoso. Muitas embarcações se quebravam nesse trajeto por haver muitas pedras, e o mar se agitava muito, o mar era muito agitado nessa região. Então eles desciam nessa faixa mais estreita, de um lado tinha um porto e do outro lado outro porto. E aí eles desciam as mercadorias de um lado ou do outro lado, para atravessar de forma braçal. Então essas pessoas trabalhavam o dia inteiro. Boa parte das pessoas da cidade de Corinto trabalhavam o dia inteiro no pesado. Então, na verdade, quem tinha uma condição menos favorecida, uma condição menos favorecida, eram os que chegavam mais tarde, porque eles trabalhavam até mais tarde. E eram os que tinham menos condição de levar alguma coisa, porque a ceia que era celebrada, cada um trazia algo de casa, cada um trazia o que possuía de casa para que eles pudessem sentar juntos e repartir o pão. Não era essa ceia como nós temos hoje, a ceia em que uma igreja instituída, ela vai ao mercado, compra e prepara para receber os irmãos, e cada um come um pedacinho de pão, toma um pouquinho do cálice. Nessa época, onde não se havia templos cristãos vão surgir na época do imperador Constantino, que ele resolve fazer uma parceria com a igreja, que tem crescido muito, a igreja cristã, e ele percebe que o seu reinado está enfraquecendo e ele precisa se alinhar com a igreja, ele precisa de um aliado forte, e esse aliado é a igreja. Então, nós estamos bem anterior a isso aqui. A igreja se reunia em casas. O apóstolo Paulo, ao escrever suas cartas, ele diz, a igreja que se reúne na casa do irmão fulano.
né? A igreja que está em tal lugar e se reúne na casa de Beltrano. Nós vamos vendo no livro de Atos o apóstolo Paulo começando a ensinar nas sinagogas, que era o lugar onde os judeus se reuniam, mas logo os judeus colocavam eles para fora, por achar que aquilo que eles estavam pregando estava contra a lei do Senhor. A lei que Moisés entregou ao povo de Israel. Então Paulo naturalmente, ele ia para a casa de alguém que havia aceitado a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Então essas pessoas, eles não têm essa organização que temos hoje, de alguém lá comprar tudo, as pessoas entregavam o dízimo ali e tal, e você tem alguém para organizar isso. Cada um trazia um pouco de casa. E os que menos traziam eram os que mais precisavam. Às vezes tinha irmãos que passavam a semana inteira e se alimentavam mal. E aqui era uma oportunidade que ele tinha para os irmãos cuidarem deles. E às vezes, por ter uma situação social um pouco melhor, alguns irmãos que tinham aceitado a Cristo até não queriam sentar à mesa com aquele que tinha uma condição desfavorável. Então nós estamos diante de uma igreja que está repleta de divisões, de partidarismo. E o Paulo, quando ele vai dizer, olha, não foi isso que eu ensinei a vocês. Porque o Senhor Jesus, o que eu ensinei foi que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. E eu acho fantástico isso aqui. Esses dias lendo, eu gosto demais desse texto, escrevi meu TCC de teologia em cima desse texto. E mesmo depois de estudar muitas vezes esse texto, um dia eu estou lendo esse texto e me deparo com essa frase, o Senhor Jesus na noite que foi traído. E olha bem aqui, deixa Deus ministrar o seu coração. O apóstolo Paulo poderia escrever o Senhor Jesus na noite em que foi preso pelos guardas do Sinédrio. Ou então o Senhor Jesus na véspera da sua crucificação. Não, ele não utiliza nenhum outro termo, ele escolhe de forma categórica. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Então, olha só, Jesus, mesmo sabendo que havia de ser traído, e o Evangelho de João, quando vai falar da ceia, da última ceia com seus discípulos, da última refeição com seus discípulos, o João é enfático em dizer que ele sabia que o Judas o negaria. Ele sabia que todos o abandonariam. E ele ainda assim, ele parte o pão e entrega a esses. E diz, este é o meu corpo, que é partido por vós. Não eram pessoas extraordinárias, não. Eram amigos que tinham andado com ele 3 anos e que pouco tempo depois sairiam correndo com medo, desesperado, com medo de ser preso também. Jesus seria abandonado por todos eles e seria traído por um deles. Mas o Paulo está dizendo que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. O João diz que na noite em que o seu amigo o trairia, que o Pedro o negaria, e ele avisa ao Pedro que o Pedro o negaria, ele sabia disso. Ele sabia que todos eles iam deixar. Ele fala, prenda o pastor e as ovelhas irão se dispersar. Elas fugirão. Então ele sabia de tudo isso. Ele lava os pés dos seus discípulos em um ato de humildade. E ele diz, se eu que sou mestre fiz isso, vocês devem fazer isso também. Então, aqui nós estamos diante de alguém que, mesmo sabendo de todas as fraquezas do outro, ele pega o pão e dá graças e o parte. No Evangelho de Lucas, o Lucas diz que ele partiu o pão e disse, façam isso em memória de mim. Ele diz que entrega o pão e diz, façam isso em memória de mim. E aí, eu costumo dizer o seguinte, ninguém lembra de Jesus. A memória, Jesus não é trago à memória quando eu como o pão. Se eu sentar na frente de alguém e pegar um pão bem bonito mesmo, e pensa alguém com fome, e eu como esse pão,
ninguém lembra de Jesus. As pessoas só vão olhar e ver alguém egoísta que está comendo. Mas quando eu reparto o pão, eu pego esse pão e divido ele com alguém, às vezes alguém que eu não conheço, ou alguém que não merecia, alguém que eu sei que está disposto a me trair, e ainda assim, mesmo sabendo que essa pessoa pode me trair a qualquer momento, eu reparto o pão com essa pessoa, com pessoas que eu sei que têm diferenças comigo, que não compartilham às vezes da mesma forma que eu acredito, né? E se acha melhor ou mais importante que eu, e naquele momento eu reparto o pão com elas, as pessoas aí sim lembrarão de Jesus. Porque Jesus foi aquele que foi capaz de abrir mão da sua glória, aquele que poderia ser igual a Deus. O Filho de Deus não quis estar no lugar de Deus. Antes de tudo, ele esvaziou-se e humilhou-se. Humilhou-se na forma humana, colocou-se na forma humana e, sendo humano, se humilhou até a morte de cruz. Então, é esse Cristo que se esvazia, que não se sente mais importante que ninguém e que, mesmo sabendo que será traído, ele toma o pão e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Tomai e comam, mas comam sabendo que esse pão é o pão da entrega. É o pão da entrega. E vocês também precisam fazer isso. Ele, quando diz aos seus discípulos do novo mandamento, que é ame uns aos outros, ele diz: ninguém tem amor maior do que esse. O amor capaz de dar vida pelos seus amigos, de dar vida pelos seus irmãos. E aí você pode dizer: mas irmãos é aquele que é próximo. Não, irmãos, os irmãos que Cristo deu a vida é todo aquele que reconhece Deus como Pai. Deus olha de cima e vê filhos perdidos, filhos que estão virando as costas para o Pai. Filhos que tomam a sua herança e resolvem partir para uma terra distante. Ele só espera que esses filhos reconheçam e voltem. E volte a ponto de dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E é desses irmãos que Jesus está falando. É desse amor, direcionado a esse. Não existe amor maior do que esse. Jesus está dando a vida por eles. E quando ele diz: façam isso em memória de mim, ele está falando de uma entrega. Não é de um rito, é de uma vida de entrega pelo seu irmão. Aquele que tentar salvar a sua vida, esse já perdeu o sentido da existência. Agora, aquele que perder a sua vida por amor do Cristo, esse encontrou de fato o sentido da existência. Então, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Nós vamos ver um dos evangelistas dizendo: o sangue que será derramado para que haja perdão de pecados. Então, na ceia, nós temos os dois elementos. E o primeiro elemento, ele representa entrega. Entrega. O pão, quando eu resolvo participar da ceia, participo de um momento em que eu lembro da entrega do Cristo. E ele diz para nós: façam isso também. Estejam capazes de entregar-se em favor do seu irmão. Seja capaz de dar a vida. E aí, eu não estou dizendo que você tem que morrer, sacrificar para perdão de pecados, não. Mas muitas pessoas só não encontraram Cristo até hoje porque nós não nos sujeitamos ao Cristo a ponto de comprometer em dar a vida pelo irmão. As pessoas, muitas delas, não irão ler a Bíblia para ver isso aqui acontecendo, ver o Cristo dando a vida. Muitas pessoas que trabalham comigo e com você, muitas pessoas que estudam conosco, pessoas da nossa vizinhança, do nosso convívio, a primeira Bíblia que eles têm acesso é a nossa vida. E as pessoas, elas quando
vê em Cristo através de nós. É o que o apóstolo Paulo fala: já não vivo eu, já vivo a partir de agora a vida do Cristo. E a vida do Cristo é essa vida de renúncia, é essa vida de quem dá a sua existência em favor do seu irmão. Então, nesse primeiro elemento, nós vemos um símbolo da entrega, um símbolo daquele que é capaz de repartir, um símbolo daquele que é capaz de entregar aquilo que era direito seu e falar: isso aqui agora é nosso. Porque quando nós oramos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, todo aquele filho que entende Deus, que sabe que Deus é Pai, que Deus é o seu Pai, ele também sabe que o outro é seu irmão. E todo aquele que ouviu os ensinamentos de Cristo, aquele que diz que a tua vontade seja feita na terra, sabe que a vontade do Pai é que eu me relacione com o Pai de forma vertical, mas que eu me relacione com seus filhos de forma horizontal. Que eu me relacione com aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Às vezes nós queremos ter uma relação excelente com Deus. E aí Ele nos faz imagem e semelhança dEle, e nós precisamos aprender a se relacionar com aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Tiago diz: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ou odeia o seu irmão, você é um hipócrita, porque você diz que ama aquele que nunca viu, ou seja, você está com medo de dizer que não ama e ele te castigar, né? E não tem coragem de amar aquele irmão que está do seu lado, que é o seu semelhante, a pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então aqui, no primeiro elemento, eu tenho esse comprometimento com o meu irmão. Quando eu ceio, quando eu participo desse ato simbólico, muito mais do que um rito, eu preciso expressar de forma prática a minha capacidade de doar. E Cristo sim será lembrado quando eu tenho a capacidade de me relacionar com o irmão, aquele que eu tenho diferenças com ele, que nós podemos até ter alguns pensamentos diferentes, mas em Cristo nós nos tornamos um. Nós somos agora, fomos feitos filhos de Deus através dessa entrega do Cristo. E sendo alcançados por esse sacrifício do Cristo, nós somos chamados sim a um discipulado. E o Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E todos que aceitaram a Cristo, dos discípulos, depois de verem o Cristo ressurreto, os que vieram depois pregando o Evangelho, são pessoas que renunciam os seus projetos pessoais para viverem a causa do Cristo. O próprio Paulo chega a dizer: olha, irmãos, sobre as questões de comida, né, de comida sacrificada ao ídolo, não tem importância alguma, porque o ídolo não é nada em si mesmo, o ídolo não é nada. Mas eu, sabendo que alguns irmãos podem, fracos na fé, pecar e tropeçarem, né, por ver eu participando, comendo uma carne que foi oferecida a ídolos, eu não comerei nunca mais. Ele fala: se por acaso fizer meu irmão tropeçar, eu nunca mais comerei carne. Porque imagine o irmão tropeçar por algo que eu estou fazendo, sabendo que o Cristo deu a vida por essa pessoa. Então nós vemos esses apóstolos abrindo mão dos seus projetos pessoais, das suas razões, para viverem a vida do Cristo. A vida que agora vivo, já não vivo mais a minha, mas vivo a vida do Cristo. Esse é o sentido da fé cristã. E outro ponto, outro elemento, que é o do cálice, que é o do vinho, do suco de uva, ele representa o sangue de Cristo. E quando eu olho para o sangue de Cristo, ele diz que é para que haja perdão de pecados. Então, não existe ninguém que foi compro e pago com outro tipo de coisa. Fomos todos comprados com o preço do sangue do Filho de Deus. E não existe essa coisa de dizer assim:
mas eu tinha muito menos pecado. Eu acho que nem precisava tanto, né? Acho que meia gotinha do sangue de Jesus já seria suficiente para perdoar o meu pecado. Agora o irmão tinha que ser um balde do sangue de Jesus, porque o irmão tinha pecado demais. Não é sobre quantidade, nenhum de nós tinha como pagar. Jesus, ao dizer da parábola do homem que tinha uma dívida muito grande, 2 devedores, um devia, por exemplo, 5 mil reais ou 50 mil reais, e o outro devia 50 reais. Jesus coloca valores muito distantes, os valores, para que sejam de fato perceptível para qualquer um dos ouvintes ali da parábola, que um devia pouco, o outro devia extremamente muito. Né? Jesus está na casa de Simão, o leproso, e aí esse Simão, ele vê uma mulher ali aos pés de Jesus e tal, e as pessoas em volta, inclusive o Simão está dizendo, esse cara diz que é um profeta, mas ele deveria saber que essa mulher é pecadora. A fama dessa mulher não é boa. Então alguém que, por causa da religião, se acha mais importante do que o outro que está ali. E aí Jesus cita essa parábola. Nenhum dos dois tinha como pagar. Um devia pouco, outro devia muito, muito. Ele fala, ambos, nenhum dos dois tinha como pagar. E aí Jesus pergunta, ao ser perdoada a dívida, qual dos dois demonstra mais gratidão? E o Simão diz, aquele que devia muito. E aí Jesus diz, muito bem, você disse bem. Eu cheguei aqui, você não me recebeu com ósculos santos, você não preparou um meio de eu lavar os meus pés. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela não me deu ósculos, beijo no rosto, ela beija os meus pés e lava os meus pés com suas lágrimas e enxuga com seu cabelo. Gratidão de quem foi muito perdoado. O fato é que todos nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Nós fomos justificados através do sacrifício de Jesus. E aí, para essa igreja, a lição fica: vocês precisam entender que o irmão, quando eu participo da ceia, eu vejo o meu irmão com uma certa responsabilidade minha de repartir, de cuidar, de olhar por ele, de ter zelo pela vida do meu irmão. Eu não olho para o meu irmão com indiferença. Eu não me acho melhor do que o meu irmão, até porque é impossível achar que sou melhor do que ele se nós fomos compros e pagos pelo mesmo preço. Então, olha só, meu irmão. Eu quero que você lembre-se disso. Pode ser que você nem queira falar sobre isso na sua aula, mas eu quero que você lembre-se disso. Todas as vezes que você for ceiar, lembre-se, o pão é um símbolo de entrega. E é sobre essa entrega que Jesus está dizendo, façam isso em memória de mim. Quando vocês se reúnem, não é para comer o seu próprio pão. É para comer do pão do Cristo, desse Cristo que pega o pão e reparte. Reparte e entrega para aqueles que ele sabe que vai traí-lo, que vai negá-lo, para todos aqueles que não eram dignos de comer desse pão. Nenhum daqueles que estavam à mesa com o mestre eram dignos de comer desse pão. E ainda assim ele reparte e dá o pão para todos que são indignos. E eles serão dignos sim a partir do sacrifício do Cristo. O Cristo está dizendo, eu vou morrer por causa de vocês. Porque poderia até alguém querer morrer por um justo. Talvez pode até ser que alguém quisesse morrer por um justo. É muito difícil. Mas por pessoas que não mereciam, só o Filho de Deus foi capaz de fazer isso. Agora nós, quando aceitamos a Cristo, nós entramos e começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Reconhecemos os nossos erros e aceitamos Cristo como nosso Salvador. Sendo conduzidos pelo Espírito Santo, nós passamos a ser capaz de desejar, de querer fazer parte desse ato.
querer reproduzir esse ato daquele que é capaz de olhar para o outro e dizer: eu tenho o compromisso de cuidar do outro, de fazer com que o outro, mesmo sem merecer, seja participante disso aqui. Eu sou capaz de abrir mão de tudo que eu achava que era importante para agora o meu irmão se perceba como filho de Deus. Então, lembre-se disso. E lembre-se também que por mais que você ache que pecou menos do que seu irmão, do que o outro, você também só foi justificado por causa do sangue de Cristo. Então, todos, quando sentam à mesa do Cristo, são iguais. Todos eles foram alcançados pelo mesmo sangue, pagos, lavados e remidos pelo mesmo sangue. Sabendo disso, eu quero ler o texto áureo novamente para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. O exame que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o exame que ele pede para que seja feito, é justamente esse exame. Porque ele diz que existe muitos naquela igreja que não discernem, não têm discernimento do que é o corpo e o sangue. E todo aquele que come e bebe do corpo e do sangue, sem discernimento do que é, come e bebe condenação para si mesmo. Então, todo aquele que come e bebe sem discernir o que é o corpo e o sangue, está comendo e bebendo condenação para si. E aí essa condenação é justamente por você não saber e não realizar aquilo que o Cristo espera de nós. Essa entrega, essa entrega para ser dirigido pelo Espírito Santo, plenamente pelo Espírito Santo, ser conduzido pela vontade do Cristo, para viver e fazer a vontade do Cristo. E eu não estou falando de dogmas religiosos, não. Eu estou falando de comprometimento com a causa do Cristo, aquele que vem e dá vida em favor dos seus irmãos. E o que ele espera de nós é a mesma atitude. Tendo, pois, a mesma consciência do Cristo, aquele que poderia ser igual a Deus. E abriu mão de querer ser igual a Deus. E se tornou homem. E sendo homem se humilhou até a morte e morte de cruz. Como eu disse, todos os apóstolos, todos os personagens bíblicos que aparecem são pessoas que passam a viver pela causa do Cristo. E essa causa do Cristo é de fazer discípulo, de alcançar pessoas. E aí eu acho muito interessante a grande comissão. E recebereis poder do alto, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você pensar um pouquinho, nós vamos ver os samaritanos aparecendo pelo menos em duas situações. A da mulher samaritana, a situação da mulher samaritana, que ela diz: como você sendo judeu, pede água a mim. Porque os judeus se achavam mais importantes que os samaritanos, não sentavam no mesmo lugar que os samaritanos, não entravam no mesmo lugar. Se soubesse que um samaritano sentou a uma mesa e comeu, eles não comiam na mesma mesa porque eram impuros no olhar do judeu. E Jesus vai de encontro àquela mulher em Samaria e faz daquela mulher que vivia na expectativa de resolver suas frustrações através de relacionamentos. Jesus faz com que ela perceba que há uma fonte que pode jorrar de dentro dela. E ela vai e se torna uma evangelista. Traz toda uma cidade para encontrar com Cristo. Ela esquece o cântaro, ela esquece tudo aquilo que aparentemente era importante para ela, que era parte do trabalho dela, e por um momento ela abandona tudo aquilo.
e vai em busca da cidade e traz toda a cidade com ela. É alguém que encontra com Cristo e entende que existem coisas que são mais importantes do que há de imediato. Existem coisas que vai para a vida eterna. E ela traz essas pessoas para encontrarem com Cristo. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe a diferença que havia entre eles. Jesus, para chocar as pessoas que ouviam uma certa parábola, quando um jovem diz, quem é o meu próximo? E Jesus cita uma parábola e põe pessoas importantes do meio religioso ali deles. E diz que nenhum deles pararam para socorrer alguém que foi espancado, salteado, foi roubado e está à margem do caminho. Quem para é um samaritano, um inimigo, entre aspas, alguém rejeitado pelos judeus. E aí Jesus diz, quando vocês receberem poder do alto, ou seja, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão capacitados para ir, porque sem o Espírito Santo é impossível você ir e pregar o Evangelho para aquele que você acha que não é digno, para aquele que você acha que é impuro. Enquanto você não recebe o Espírito Santo, você começa a achar que tem diferenças entre um e outros e que alguns merecem e outros não. Então, olhar para o texto da ceia é perceber esse Cristo que nos chama para não olhar mais com diferença para o irmão. Toda vez que eu participo do corpo de Cristo, eu lembro do compromisso dele e da entrega dele. E aí toda entrega que eu puder fazer é nada diante da entrega que ele fez por mim e por você. Todo sacrifício que eu puder fazer em direção àquele que está perdido, em direção àquele que caminha para o inferno, é mínima por ser grato, mediante o sacrifício que ele fez na cruz e me livrou da condenação eterna que estava sobre mim e sobre você. Indo aqui para os nossos comentários, nós temos no primeiro tópico, o autor nos traz os estágios de tempo em que a ceia nos remete. Ela nos direciona para um passado onde nós vemos o Cristo que foi crucificado, que morreu e que fez tudo aquilo como um ato de entrega. Ele faz o sacrifício pleno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia também nos direciona para o presente, e é nesse presente que estamos que nós nos comprometemos em demonstrar, fazer essa dinâmica, e enquanto participamos, lembramos. E enquanto lembramos, nós fazemos com que o outro conheça ao Cristo. Quando celebramos isso, e quando nos comprometemos com esse ato, Jesus, um mestre fantástico, sempre utilizou de coisas simples. E aí, o que nós instituímos por mês, algumas igrejas até anualmente, ele fala, toda vez que vocês se reunirem, vocês precisam lembrar disso. Toda vez que vocês reunirem, vocês vão fazer isso. Vocês vão lembrar disso. Vocês não podem esquecer disso, dessa entrega e desse comprometimento que vocês precisam ter. Então, no presente, nós nos comprometemos, lembramos de lá, do passado, e nos comprometemos no presente em continuar a fazer desse ato de entrega ser lembrado, de fazer com que as pessoas saibam que através do sangue de Jesus, todos nós nos tornamos irmãos, nos tornamos filhos de Deus. Todo aquele que recebeu o Cristo, o seu sacrifício, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E também aponta para um futuro. Ele diz, até que o Senhor venha. Até que Ele venha. Então, nos dá a esperança, nos mantém a esperança viva do Cristo que retorna para nos buscar. No tópico 2, nós temos a importância da ceia para o cristão. E o autor fala sobre
a importância de examinar a si mesmo, né? Fazer um autoexame, um exame minucioso. E aí ele fala aqui, quando no subtópico 2, sobre a importância de julgar a nós mesmos, desse autoexame que é uma espécie, porque ele diz, se nós julgarmos a nós mesmos, não receberemos condenação. Então, esse exame e esse julgar a nós mesmos é extremamente importante, porque o cristão precisa estar sempre fazendo um autoexame. E a partir do momento que há esse autoexame, nós corrigimos o que está errado. Agora, nós temos uma tendência de ser humano, no geral, e é desde o Éden. Quando Deus fala, Adão, né, por que você percebeu que estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? O Adão, ao invés de dizer, sim, Senhor, realmente, eu cometi esse erro, eu errei, né? O Adão, ele foge da raia e diz, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ele até tenta colocar Deus na situação. Tipo assim, eu não pedi mulher, foi o Senhor que me deu essa mulher. E ela trouxe esse problema para mim. Nós temos a tendência de sempre perceber os erros dos outros. Nós sempre olhamos para o erro do irmão e dizemos, olha lá o que ele está fazendo. Olha lá o que ele fez. Olha lá o que o fulano fez. E até por causa disso, nós achamos que somos melhor do que os outros. Porque nós estamos sempre olhando o erro do outro. E esquecemos de olhar o nosso. E o Paulo está dizendo, examine, pois, a si mesmo. E julgue a vocês mesmos. Cada um avalie o que vocês estão fazendo. Avalie, inclusive, se vocês estão, de fato, comprometidos com esse símbolo que estão participando. E aí eu começo a dizer, não, mas o outro lá, ele não se importa com ninguém, eu me importo demais e tal. Realmente me comprometo, eu dou a vida por causa disso. Então, tudo bem, se você fez esse autoexame, não precisa mudar nada, ok. Se tem algo que você percebe que não está legal, porque às vezes você pode dizer, não, mas eu sou muito comprometido. E com aquela pessoa que está disposta a te trair? Aquela pessoa que virou as costas para você? Você é capaz de sentar e repartir o pão com essa pessoa e participar da mesma mesa, sabendo que em Cristo vocês se tornaram irmãos e ambos foram perdoados, o que devia muito e o que devia pouco? Examine, pois, a si mesmo. E você precisa olhar para você. Eu, Davi, preciso olhar para mim. Olhar para mim e dizer, eu estou de fato cumprindo com isso aqui? Eu estou de fato coerente com o que toda essa simbologia representa? Porque normalmente, como eu disse, a gente tende a olhar e falar, olha lá, o fulano está fazendo errado. E evitamos assumir o nosso erro. E dizer, Senhor, eu tenho errado nisso e nisso e nisso. Me ajude na minha fraqueza, me ajude a não errar mais. Né? Que o Teu Espírito Santo possa me ajudar, porque é o Espírito Santo que vem para nos orientar, para nos ajudar. É o nosso paráclito, o nosso treinador. O Espírito Santo não é só aquele que consola, que fica passando a mão, tadinho, coitadinho. Ele é aquele que nos prepara. É aquele que nos orienta, que nos direciona. O paráclito é muito mais utilizado em textos antigos, em textos escritos em grego, para dizer sobre alguém que prepara um outro, que orienta alguém, do que o que consola. Então, na tradução do King James, ele utiliza esse paráclito como consolador, né? Mas o paráclito, ele é um treinador. Ele é aquele que nos prepara, que nos orienta e que nos representa. Então, se eu tenho alguma coisa que eu percebo que não está coerente com o ato de ceiar, com o ato da ceia, com o ato de comprometer com esses símbolos, eu preciso pedir ajuda, orientação ao Espírito Santo para que isso seja corrigido, para que ele trabalhe em mim e faça com que haja quebrantamento no meu coração, para que eu me comprometa com tudo aquilo que o Cristo fez, com tudo aquilo que o Cristo estava disposto a fazer, e Ele espera que nós façamos também. E, por último, a relevância para a igreja. E aí, como eu disse, né, o autor coloca aqui, o comentarista coloca, no dia, a importância de valorizar esse dia.
E eu gosto do termo em que Jesus fala: todas as vezes que vocês se reunirdes. Precisa ser lembrado isso aqui. Nós não podemos se comprometer com essa causa, se comprometer com esse envolvimento e ampliar essa percepção do irmão, do perdão que me alcançou e que alcançou ele, o preço que foi pago apenas em um dia. Nesse dia, nós olhamos para símbolos dos quais nós nos comprometemos para que todos os dias nós estejamos dispostos a vivenciar o que a ceia representa. Nós precisamos estar dispostos a viver todos os dias o que a ceia simboliza. E não apenas na igreja. Nós precisamos fazer com que as pessoas de fora vejam o Cristo que muda a vida de alguém que deveria ser egoísta, e agora ele não mais é egoísta. Ele é capaz de abrir mão do que seria direito dele, porque o Cristo agora opera na vida dele, porque na nossa carne, na nossa vontade humana, é cada um por si e Deus por todos. Então, a ceia para a igreja, ela é um símbolo de comunhão. E era isso que a igreja de Corinto precisava. A igreja achava que era um símbolo apenas de comunhão na vertical, da terra com os céus. Mas é um símbolo de comunhão e de uma percepção do irmão que chega depois e não encontra o que comer. Hoje a gente não tem esse problema. A gente não tem esse problema no ato simbólico de ceia. Mas tem muitos irmãos que não participam dos nossos grupos e está padecendo. E nós falhamos na nossa ação, no nosso dever de agir como irmão, de não perceber que o irmão está perecendo. Tem irmãos passando necessidades, tem irmãos que estão sendo envergonhados. Ele diz: vocês não têm casa e vocês se utilizam desse momento para envergonhar o irmão? No que nós temos envergonhado o nosso irmão? Que tem uma condição financeira aparentemente inferior. Então, a ceia não é um momento de glamour e de palco. É um momento de eu perceber o irmão. Inclusive aquele irmão que chega depois. E chega depois, aqui, é aquele irmão que estava tão cansado, havia trabalhado tanto e não tinha condição de chegar a tempo. Às vezes o chega depois hoje é aquele irmão que não tem coragem nem de estar à frente, de se apresentar, porque está usando uma roupa desgastada demais, ou então está muito pálido ou desnutrido, extremamente enfermo, e nós não paramos para olhar para esse irmão. Então a ceia precisa fazer com que eu olhe para o meu irmão, para que haja comunhão com esse irmão. Comunhão. E a comunhão é perceber ele e ter tudo em comum com esse irmão. Porque já começa em ter comum o Cristo. E todo aquele que tem Cristo como algo comum entre todos da comunidade da fé, se compromete com o outro, se compromete com o irmão, está disposto a andar a segunda milha com esse irmão, está disposto a abraçá-lo e dizer: meu irmão, nós vamos fazer campanha de oração, nós vamos correr atrás, nós vamos estar contigo, nós vamos te orientar. Porque muitas vezes quando a gente fala disso, as pessoas pensam em ajuda só financeira. Às vezes tem irmão que está na nossa igreja e participa conosco, e ele de fato em algum momento precisa de uma assistência na alimentação, de uma assistência para que seja pago um aluguel ou coisas do tipo. Mas a maioria dos irmãos precisam ser orientados para que ele possa... Às vezes é coisa simples, fala: meu irmão, olha, abriu um curso ali gratuito para mestre de obra, para pedreiro, curso de TI. Hoje, pedreiro, você fala assim, é pesado, mas como diz eu ouvi algo esses dias, né? Uma colega minha dizendo que foi fazer um orçamento e quando ela percebeu o tamanho, o preço que o pedreiro cobrou, ela pensou assim: eu achava que
o pedreiro era pobre, e descobri que o pobre sou eu, que não tenho condição de pagá-lo. Então é uma profissão hoje até bem remunerada, mas assim, é um serviço pesado. Então você tem aí, por exemplo, profissão de TI, cursos profissionalizantes que você pode indicar. Não, irmão, nós vamos te orientar. Tem esse aqui que não é pago. Dependendo da situação, fala, não, eu vou te ajudar. Né? Quanto custa esse curso? Eu tenho condição de pagar um curso para o irmão? Você tem interesse em fazer? Ajudar esse irmão. Dar oportunidades para esse irmão, para que ele possa ter dignidade de cuidar e sustentar a sua família e poder ajudar outros também. Então isso é comunhão que a igreja precisa ter. Não é só no ato da ceia. É preciso que essa comunhão seja revelada em momentos práticos. A igreja persevera. A perseverança da igreja. Quando nós ceiamos, quando nós tomamos esse símbolo e o exercitamos, nós estamos dizendo que estamos fazendo, aguardando que o Senhor volte para nos buscar. E essa é a nossa esperança. A esperança de que tudo isso aqui seja passageiro, fique para trás e que nós possamos um dia assentar na grande mesa do Rei, onde todos se alimentarão de forma igual, de forma unânime, onde todos se perceberão como filhos de Deus, como Cristo sendo o primogênito de muitos irmãos. Então, que nós possamos, não só ver essa ordenância como algo obrigatório, um rito obrigatório, mas que nós possamos também ser impactados por toda a simbologia desse rito, por todo o ato simbólico desse rito, porque a simbologia desse rito aponta para a necessidade de nós nos comprometermos, assim como Cristo esteve comprometido, e de também lembrarmos que todos nós fomos alcançados pelo mesmo preço. E eu preciso olhar para esse irmão com esse olhar de quem não tinha condição de pagar pelos seus erros e que foi alcançado pelo Cristo. E quando eu entendo isso, a minha relação na horizontal melhora e muito. A minha relação com esse irmão vai melhorar e muito. Então a ceia precisa nos ajudar a sermos mais parecidos com Cristo, a sermos mais participantes na vida do irmão, participantes na responsabilidade para com o irmão. E a igreja de Corinto, ela precisou ser admoestada. E que nós possamos, sempre que olhar para esse texto, lembrar que uma igreja dividida, uma igreja cheia de partidarismo, precisou olhar para a ceia e para as recomendações da ceia, para voltar a enxergar o irmão, a perceber o irmão a partir da ótica do Cristo, a partir da intenção do Cristo e do projeto e do sacrifício realizado pelo Cristo. Que Deus possa nos ajudar e que cada vez que você ceiar, você possa se lembrar, e discernir de fato o corpo e o sangue do Cristo. Um forte abraço e fique na paz.